A maioria dos homens que operam o pênis embutido estraga o resultado da cirurgia nos primeiros 30 dias. O pênis volta a se esconder, incha mais do que deveria e a recuperação demora muito mais tempo. Se você vai operar o pênis embutido, esse vídeo aqui pode salvar o seu resultado final, se você não cometer esses erros que eu vou te contar. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Costa, médico urologista aqui na Paulista. Para agendar a consulta, basta ler o QR Code na tela ou clicar no link da descrição. Esse é o nosso 5º episódio da nossa série sobre pênis embutido, então se você não está acompanhando, se inscreva no canal, dá o like, para você maratonar toda essa série. Vamos lá, quanto tempo demora para recuperar depois da cirurgia? Dói, não dói, o que tem que fazer? Calma, tudo isso eu vou te explicar nesse vídeo. Principalmente os erros que você não pode cometer para ter um resultado melhor. Começando pelo momento que gera mais ansiedade, que é logo depois que acabar a cirurgia. Primeiro, quanto tempo fica internado? Um dia. Opera num dia seguinte já tá de alta. Na alta, você vai sair com basicamente duas coisas. Primeiro é o taping, que é como se fosse faixas ali na região do pubis, região que a gente operou normalmente, que vão ajudar a desinchar mais rápido. Normalmente essas faixas ficam por bandagens adesivas, na verdade. Normalmente elas ficam por 1 semana. Além do taping, você vai sair também com um dreno, que vai sugando esse líquido inflamatório, né, um pouquinho de sangue, para essa região não inchar tanto, para não infectar, entre outras coisas. Esse dreno a gente remove em poucos dias. Além disso, vai com uma placa tala de pubis ali, que vai apertar essa região do pubis, e também com short de compressão masculina. Parece bastante coisa, mas assim, é o básico do básico. Basicamente para apertar ali, para acelerar a recuperação. E não é só isso, sai também com suspensório escrotal, que é basicamente para deixar seu saco mais para cima, mais alto, porque muitas vezes ele incha, né? Então é mais por causa disso. E é quando vai para casa e começam a surgir as dúvidas, né? Ah, dói, não dói, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? Calma, vou te explicar tudo. Mas antes de eu te contar, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Mas voltando, dói muito no pós-operatório? Essa é a pergunta que todo mundo faz, e a resposta é não. Obviamente, você vai sentir um desconforto, é uma cirurgia, mas nada de outro mundo, pelo contrário, bem sossegado. Tanto que você vai tomando vários medicamentos, né? Tanto analgésico, anti-inflamatório, analgésico mais forte resgate, entre outras coisas. Então, costuma ser tranquilo, mas, né, tem que seguir o protocolo certinho. Então, o que é normal sentir após a cirurgia? Isso depende do procedimento que for feito, né? Se for feito só uma lipo de pubis, é uma coisa, é só no pubis. Ah, se for feito, soltou o ligamento do pubis, é outra coisa. Fez escrotoplastia para o pênis aparecer mais, é outra, entre outras coisas, né? Todos aqueles procedimentos que eu falei nos outros vídeos. Mas eu vou falar de forma geral. Normalmente é comum inchar tanto a região do pubis, tanto que parece até que, opa, não operou? Parece que ele se escondeu mais, porque isso daí incha. O saco incha bastante, o pênis, principalmente a base, pode inchar, fica mais sensível, qualquer coisa que encosta ali dá um pouquinho de desconforto. E, obviamente, vai ter uma maior sensibilidade, pode ser um líquido ali mais amarelo, da região dos cortes. Se tiver corte no saco, por causa da escrotoplastia, pode ser um líquidozinho ali. Se tiver feito a lipectomia, que tem aquele corte ali no pubis, também vai sair um pouquinho de líquido ali. Isso é normal e é esperado. E aí vem a segunda dúvida mais comum. Quanto tempo eu demoro para me recuperar? Normalmente eu deixo de testado, né, uns 10 a 14 dias. Tudo depende da complexidade do procedimento, que nem eu falei. Tem cirurgia que é só uma lipo de pubis, tem cirurgia que são várias coisas. Normalmente, com 1 mês o paciente já está bem melhor. Mas ali com 10 a 14 dias, normalmente já consegue fazer as atividades do dia a dia, tudo normalmente. Mas calma, não quer dizer que em 1 mês você vai ficar deitado ali com o pé para cima sem fazer nada. Você pode fazer de tudo. Andar, sentar, comer, fazer de tudo. Para quem trabalha home office, muitas vezes com 1 semana já estão trabalhando. Mas depende de cada caso, depende da cirurgia, depende do tipo de trabalho. Tem gente que, pô, trabalha subindo sem escada. Aí não, aí só depois de 1 mês. E é aqui que muita gente já começa a cometer um erro que é grave e pode estragar a cirurgia. Qual que é? Fazer esforço físico antes da liberação médica. Isso inclui o quê? Academia, musculação, ficar subindo sem escada, pegando peso, empurrando móvel, pegando criança, cachorro no colo. Homem é um bicho teimoso, eu sei. E eles tendem a querer falar, tô bem, tô machão, tô bem, já quero fazer minhas coisas. Não, siga tudo certinho que o médico te falar, senão você vai se arrepender. Isso pode abrir os pontos, inchar mais do que deveria, prolongar o tempo. Pô, às vezes em 1 mês já tá bem, 2 meses tá bem, o negócio já prolonga, demora muito mais tempo. Então faz tudo certinho para acelerar a sua recuperação. Afinal, a cirurgia é em você, a gente faz essa parte, mas o paciente tem que fazer a parte dele, né, para recuperar mais rápido. E além do esforço físico, tem outro erro que os pacientes cometem muito e pode estragar a cirurgia, que é em relação à dieta. Muita gente fala assim, pô, Edu, achei que tava tudo liberado ali, comer pizza todo dia, hambúrguer, você já aspirou a gordura mesmo, cortou? Não, pense comigo, nesse primeiro mês você vai poder treinar. Você vai ter um gasto calórico muito menor. Tem gente que engorda um pouquinho.
Um pouquinho. Você não pode engordar demais. Pensa assim, eu aspirei gordura. Aí você engorda, cria gordura ali de novo, aí você me complicou, aí não adianta. Então, o ideal é não comer alimentos ultraprocessados, hambúrguer, pizza. Não é que tá proibido, mas evitar, fazer uma dietinha ali mais equilibrada. Porque só depois de um mês você pode voltar a usar Monjaro, se alguém usar, Ozempic, treinar, e aí sim manter o peso, né? Então, nesse período de um mês, tomar cuidado na dieta. A dieta eu preciso mesmo é de proteína. Então, quanto mais carne, frango, peixe, ovo, verduras, legumes você ingerir, melhor, né? Porque isso vai ajudar na sua cicatrização. E cervejinha, Edu, quando que eu posso voltar? Normalmente depois de um mês. Falando em líquido, é extremamente importante que você beba bastante água, né? Para você urinar praticamente transparente, tirando a urina da manhã, né? Que você estava dormindo, essa não conta, mas ao longo do dia tem que urinar praticamente transparente. Isso é extremamente importante para a recuperação e para a cicatrização. E quando pode ter relação, fazer valer ali o boneco? Só depois de um mês. Tanto relação quanto masturbação. Para voltar a trabalhar, que nem eu falei, depende do trabalho. Se trabalha home office sentado no escritório, às vezes 7, 10 dias você já tá bem. Trabalha carregando peso, subindo sem escada, empurrando coisa. Aí é um esforço físico mais forte, né? Aí é só depois de um mês. Se ficou com alguma dúvida, se esqueci de falar alguma coisa, me pergunta aqui nos comentários que eu respondo todos. E agora a pergunta final. Dá para acelerar essa recuperação? Dá sim, seguindo todos os cuidados que eu vou te contar no próximo episódio da série. Um abraço.